Vamos agora calcular a taxa em dois momentos diferentes. No primeiro momento, utilizando a função taxa juro e no segundo momento, a função taxa, beleza? Falando do primeiro momento, nós temos três situações diferentes. A primeira situação não foge nada do que nós vimos em vídeos anteriores. Uma aplicação de 30 mil, a um prazo de 9 anos, um resgate de 65.250. Beleza? Qual é a taxa para resgatar esse valor e quais são os juros acumulados? Nós já fizemos esse cálculo anteriormente, mas vamos calcular sem problema nenhum. Vai lá na sua faixa de opções, guia fórmulas, procura a categoria financeira e na listinha desce até a letra T e procura a função ou fórmula, tanto faz, taxa juro. Não é taxa juros, é taxa juro, beleza? Clica na função e vamos agora preencher o que a função pede. Vamos lá, NPER, número de parcelas, número de período, 9 anos. Valor presente, 30 mil, valor futuro, 65 mil. Ok? Então, nós chegamos a um resultado da fórmula, uma taxa de 9% ou um decimal de 0,09. Dou um ok. Agora vamos calcular os juros. É só você pegar o valor total resgatado menos o que você investiu. Então, de juros você tem 35.250. Nós temos que encontrar a taxa, né? A porcentagem da taxa, mas nós não temos o valor futuro. Agora, olha só que interessante. Eu vou abrir aqui a nossa função taxa juro e olha só. Ela pede o valor futuro, mas nós não temos. O que nós podemos fazer nessa situação? Nós podemos calcular já o valor futuro dentro da janelinha de fórmula. Como assim? Vamos lá. Eu não tenho o valor futuro, mas eu sei que a fórmula pede o valor futuro para encontrar a taxa. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar como base o valor dos juros para dentro da fórmula encontrar o valor futuro e ela me trazer a taxa. Ficou meio esquisito? Ficou meio complexo? Vamos lá, eu vou só repetir aqui os 35.250, por quê? Porque nós precisamos dele, nós precisamos do valor dos juros para encontrar a taxa sem o valor futuro e para encontrar a taxa sem o valor presente. Vamos lá então, para a gente ter uma visão do que eu estou querendo dizer. Abre lá a listinha de fórmula, desce até taxa juro, beleza? Está pedindo número de parcela, nós temos, valor presente, os 30 mil nós temos, e valor futuro. Valor futuro nós não temos, não é verdade? Então, como que eu posso chegar no valor futuro? Utilizando um cálculo bem simples aqui mesmo dentro dessa barra. Como assim? Que cálculo? Qual é o meu valor futuro? O meu valor futuro é o valor que eu investi mais os juros que eu acumulei. Então, eu apliquei 30 mil, ganhei 35.250. Então, eu chego no meu valor futuro. Olha só, o resultado da fórmula, 9%. Vou dar um ok. Então, eu consigo utilizar essa metodologia. Vamos utilizar o mesmo raciocínio lógico para o valor presente? Vamos lá. Desce até a fórmula, a função taxa juro, certo? Número de parcela, 9. Valor presente, não tem. Vou pular. Vou referenciar o valor futuro. E agora, o valor presente, como é que fica? Fica da seguinte forma. Eu tenho os 65.250 que eu resgatei, menos os juros que eu acumulei. E aí eu chego no meu valor presente. Olha só, resultado da fórmula, 9%. Então, eu chego nos mesmos 9% em todas as situações. Certo? Nesse exemplo, nós vamos fazer os mesmos cálculos, porém utilizando a função taxa, que ela é um pouquinho diferente, tá? A função taxa, ela pede mais informações e ela pede também que você se atente a uns pequenos detalhes. Quais são esses detalhes? Bom, vamos lá, vamos primeiro calcular aqui essa primeira situação, que é a mais simples e a mais prática. Vou na minha lista de fórmulas, desço até a função taxa, né, até a letra T, escolho a função taxa. Olha só, ele tem mais informações, ele pede mais informações. Só que eu não preciso de todas elas, certo? É apenas uma outra alternativa para você calcular a taxa. Número do período, 9. PGTO nós não temos. Valor presente, os 30 mil. E valor futuro, os 65 mil. Porém, ela não está retornando nenhum resultado, não está calculando nada. Por quê? Porque quando eu trabalho com a função taxa, eu preciso ter ou o meu valor presente ou o meu valor futuro negativo, certo? Se os dois estiver positivo, ela não consegue chegar no valor da taxa.
Como assim? Vamos lá, eu vou negativar os 30 mil, menos 30 mil. Aí ela chega nos 9%. Vou voltar e vou deixar com o meu valor presente positivo e vou só negativar o meu valor futuro. Então, ela chega nos 9%. Você, quando utilizar a função taxa, precisa se atentar a isso. Ela pede ou o valor presente ou o valor futuro negativo. Então, eu vou deixar negativo os meus 30 mil, porque vamos entender o 30 mil como desembolso, claro, para essa situação aqui. Vamos calcular de novo? Abrir a função taxa, ok? Número de período 9, PGTO não temos, valor presente os menos 30 mil, valor futuro 65.250, chego à taxa de 9%, com cálculo juros, valor resgatado menos o valor aplicado. Mas aqui eu tenho um detalhezinho. Qual que é um detalhezinho? Eu estou fazendo a subtração de um valor negativo. Então o meu resultado vai ser positivo, vai ser muito alto, olha só. Tá errado, não é 95.250 de juros. O que eu posso fazer? Olha só, começar de novo. Igual, pego o valor futuro, menos, pode até acompanhar aqui na barra de fórmula ou dentro da célula, tanto faz. Vou abrir parênteses, menos de novo o meu valor presente. Fecho parênteses e dou um Enter. Chego nos 35.250, certo? Vamos fazer o mesmo agora para as situações seguintes. Eu vou copiar aqui o valor dos meus juros, só para a gente utilizar como base para encontrar a taxa sem o valor futuro e a taxa sem o valor presente, beleza? Utilizando a função taxa. Então vamos lá, fórmula, categoria financeira, desce até a função taxa. Período, 9 anos, valor presente, os 30 mil negativos e o valor futuro, certo? Como que eu acho o valor futuro aqui? Aqui nós temos um pequeno detalhe, que é, vamos pegar, né, o meu valor presente e vamos somar com os juros acumulados. Esse seria o valor futuro. Só que olha só o resultado da minha fórmula, menos 17,6%. Por quê? Porque nós estamos com o nosso valor presente negativo e nós estamos fazendo um cálculo, uma soma dentro dessa barra aqui. O que eu posso fazer para chegar no valor correto? Porque olha só, o nosso valor futuro não é nada mais nada menos do que o valor presente mais os juros acumulados. Só que o meu valor presente está negativo. Então, para eu chegar no resultado do valor futuro somando os dois, meu valor presente teria que estar positivo. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente negativar aqui a minha célula referenciada. Aí eu chego nos 9%. Por quê? Eu negativo a minha célula referenciada é como se o meu valor presente ficasse positivo, e aí eu somo com os juros e chego no valor futuro. Dou um OK e olha só, 9%. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o valor futuro sem termos o valor presente. Abro a minha lista, desço até a letra T, função taxa, ok? Vamos lá, número de período 9, valor presente não tem, eu vou pular, vou para o valor futuro, 65 mil, ok? Agora eu preciso encontrar o meu valor presente. Como que eu faço? Muito mais simples essa situação. Eu pego o meu valor futuro menos os juros que eu ganhei, os juros que se acumularam, certo? Só que, ó, vou puxar até aqui para o lado para a gente conseguir ver melhor. Não está dando resultado nenhum, ele vai dar erro. Se eu clicar em OK, ele vai dar um erro, não vai conseguir calcular. Mas por que não conseguiu calcular? Pelo mesmo motivo. Eu tenho que ter ou o meu valor presente ou o meu valor futuro negativo. O meu valor futuro aqui não está negativo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou negativar ele aqui dentro da célula. E aí eu chego nos 9%. Vou dar um OK e olha só os 9%. Ou eu poderia fazer o seguinte, eu vou aqui abrir de novo a nossa janela de fórmula, não vou negativar a minha célula, vou dar um OK, mas eu penso assim, né? Eu já entendi que a função taxa pede ou valor presente ou valor futuro negativo. Como eu não tenho o valor presente, o valor futuro no mínimo tinha que estar negativo. Então eu coloco meu valor futuro negativo. Posso fazer o seguinte, eu tenho que ajustar um seguinte cálculo. Se o meu valor futuro está negativo, o meu cálculo para encontrar o valor presente está errado. Por quê? Vamos lá, eu estou pegando o valor futuro menos os juros acumulados. Só que o meu valor futuro está negativo. Então eu estou pegando um valor negativo e subtraindo ainda mais ele, né? Então ele vai ficar ainda mais negativo. Olha só, menos
100.500. Não é isso que a gente quer. Sendo assim, eu posso utilizar como alternativa, negativar aqui a minha célula referenciada J17, que eu chego nos mesmos 9%. Então, são alternativas que você tem para encontrar a taxa. Você pode utilizar diferentes fórmulas e você pode trabalhar também diferentes situações, certo? Fica aí a dica.